Meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua presença venha essa manhã aqui, Pai. Que possamos ser cheios, não só de palavras, mas da presença do Teu Espírito. Porque a presença do Senhor é que nos transforma, é que nos muda, é que nos faz mais forte, é que nos anima, é que nos renova a nossa fé. Por isso eu clamo a presença manifesta do Teu Espírito Santo no nosso meio, levando cativo as mentes, os corações. Senhor, o Senhor conhece a necessidade de cada um que entrou aqui essa manhã. E eu oro que o Teu Espírito venha de encontro a essa necessidade. Eu quero declarar a nossa dependência do Teu Espírito. Eu quero declarar que sem Ti nós não podemos fazer nada. O homem, ele é dependente do Senhor. A palavra diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Portanto, nós clamamos aos céus, aonde é a Sua santa morada, derrama sobre nós graça, cura, restauração e tudo aquilo que na Sua infinita sabedoria o Senhor sabe o que precisamos. Que o Senhor venha selar esse momento aqui na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? É uma honra muito grande estar aqui ministrando a sua vida. Quero agradecer a oportunidade a pastor Eduardo, a pastora Cindy. É uma grande honra, uma grande alegria estar aqui ministrando as suas vidas. E como a pastora falou, nós estamos ali na cidade de Curitiba, no Brasil, no sul do Brasil. Já faz uns 10 anos, mais de 10 anos que eu estou envolvido com aconselhamento, com cura e com restauração. Eu sou psicólogo clínico, atendo em consultório ali na cidade. E eu tenho recebido esse chamado, muito mais do que simplesmente a profissão. Eu tenho recebido esse chamado de Deus de investir no conhecimento que traz a cura e a restauração da alma. Não precisa ser um especialista em psicologia, em psiquiatria, a fim de entender que a sociedade está doente. O homem, a sociedade moderna, ela está doente. A violência que avança, a impunidade que avança, o vazio existencial que só cresce, o materialismo. A sociedade está adoecida, mas há uma resposta a esse adoecimento, e a resposta é a palavra de Deus. Há um socorro a esse adoecimento, e esse socorro, ele não está no método humano, ele está no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E esse ato, essa ação de Cristo da cruz nos dá acesso a uma nova vida e a uma vida em abundância. Esse é o propósito. O propósito de Deus é que eu e você, o homem, venha viver uma vida em abundância, não uma vida mais ou menos, cheia de altos e baixos, não uma vida em escravidão, não uma vida atribulada, não uma vida de males emocionais, uma vida de depressão, uma vida da síndrome do pânico, uma vida assolada por males emocionais. Não, uma vida escrava do passado. É vida, e a vida em abundância. Esse é o propósito. Esse é o chamado de Deus para você, que viva uma vida em abundância. Agora, a gente sabe que, da mesma forma, o reino das trevas, ele veio a fazer estratégias que você não alcance essa vida, e essa vida em abundância. O reino das trevas vem criar situações a fim de que você fique neutralizado, sem ação, sem iniciativa. Mas essa manhã eu quero vir cooperar
eu quero vir cooperar com a sua vida e ministrar a cura, a restauração, a fim de que você venha a avançar no propósito que Deus tem para você, o propósito de ter uma vida e uma vida em abundância. Se você quiser abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios, capítulo 4, o verso é 23. Livro de Provérbios, capítulo 4, o verso 23. Ali nós temos um imperativo, ali nós temos algo que nos chama a nossa atenção. Mas não é simplesmente um conselho, é uma direção que diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida ou as saídas da vida. Quando a palavra de Deus diz sobre o coração, ela não está se referindo ao órgão físico que bombeia o sangue para o resto do corpo. Não é uma visão de anatomia. Mas quando ela menciona a palavra coração, ela está se referindo à sede das suas emoções, vontades e desejos. E é isso que vai fazer você avançar ou não. É isso que vai fazer você, então, seguir em direção a essa vida e a essa vida em abundância. Por isso que eu entendo e aprendo com esse verso que o estado do nosso coração, ele vem a ter muita influência na nossa qualidade de vida. Aquilo que afeta o seu coração, suas emoções, vontades e desejos, vai afetar a sua vida em geral, vai afetar o seu relacionamento, vai afetar o casamento, a vida financeira, a vida espiritual, empresarial, no profissional. Por isso que a Bíblia ela é muito sábia. E ela diz sobre tudo o que se deve guardar, sobre qualquer coisa que se deve guardar. Guarda o seu coração, guarda a sua vida emocional, porque aquilo que atingir, vai atingir o restante. E infelizmente o reino das trevas, ele tem feito estratégias para poder atingir a vida emocional do homem. E como eu disse no início, nós nunca vivemos e vimos esse adoecimento coletivo como temos visto hoje. Nunca se viu falar como se ouve hoje dos males emocionais. A Organização Mundial da Saúde, OMS, existe um dado estatístico que em 2020 a depressão vai ser a primeira causa de afastamento do trabalho. Então é preciso nós como igreja, e aqui eu entendo o que Deus tem me chamado a fazer, investir na cura e na restauração. Por isso que eu falo neste livro, Saúde Emocional. Este livro fala sobre o cuidado que devemos ter com nós mesmos, na nossa vida emocional, o olhar para dentro de si mesmo. E a Bíblia nos manda olhar para dentro de nós mesmos e saber de que forma estão as suas emoções. Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história de vida, muitas vezes nós acumulamos certos lixos emocionais. Ao longo da nossa vida nós acumulamos certos lixos que acabam nos fazendo muito mal e atrapalhando e comprometendo a caminhada. E muitas vezes esses lixos eles geram sintomas, geram consequências, mau cheiro, atraem moscas, né? E o lixo acumulado ele vai atrair moscas, ele vai atrair uma série de incômodos. Mas o problema nem são as moscas, o problema nem são os ratos, o problema é o lixo acumulado. E durante a nossa história de vida,
nós acumulamos muitos lixos no coração, aonde a Bíblia está dizendo para guardar sobre qualquer outra coisa. E muitas vezes nós acumulamos esses lixos: a falta do perdão, a amargura, a mágoa, o ressentimento, as desilusões, as frustrações, as desistências. Isso tudo vai sendo acumulado e chega um momento da nossa vida que essas situações acabam nos abatendo, nos deixando no chão. E é preciso entender que falar sobre cura da alma, falar sobre libertação é algo muito importante, porque é exatamente a condição do coração livre, restaurado, que vai vir a projetar você para o que Deus tem para a sua vida. É a condição de um coração sarado, curado, que vai vir liberar você para o que Deus tem para a sua vida. Eu digo que há algo que é pior do que a morte, e não é a falta do dinheiro. Há algo que é pior do que a morte: uma vida sem propósito. Uma vida sem propósito, porque o ser humano, ele necessita de um sentido, uma direção, um propósito na qual viver. Houve um psicólogo que escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Esse psicólogo chama Viktor Frankl. Ele foi um sobrevivente do campo de concentração nazista. E nesse livro, esse livro na verdade é em referência a essa experiência no campo de concentração. E ele dizia nesse livro que os sobreviventes do campo de concentração eram exatamente aqueles que tinham um propósito na qual acreditar, além daqueles muros. Esse propósito dava sobrevivência. Essa razão na qual viver, além daqueles muros. Isso que não tinham propósito, já se rendiam, já se entregavam e já morria antes mesmo da morte física chegar. Infelizmente, hoje nós temos encontrado muita gente nessa situação. Às vezes, gente que já desistiu, gente que já se abateu, às vezes gente que já não tem sonhado mais e desistido do sonho. O sonho, acha que o sonho morreu. Gente que tem se abatido à beira do caminho. Mas eu quero te dizer que existe um socorro para a sua vida. Eu quero te dizer que aquilo que você achou que foi o final, não foi o final. Que foi o fim, não foi o fim. O que Deus quer fazer, em se tratando de cura, de restauração, é pôr um ponto final. Fazer você virar a página e reescrever uma nova história. Deus é um Deus de começos. Mas de fato, as feridas na nossa alma são muito contagiosas. De fato, as feridas que atraímos no coração são muito prejudiciais. Se você abrir comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, por gentileza, o capítulo é 12, o verso é 15. Eu gosto muito de usar as palavras, usar a Bíblia para fundamentar o que diz respeito à cura e à restauração da alma, porque o ministério, a unção de Jesus, é carregado com essa unção de cura, de restauração. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, o verso é 15, diz assim: atentando diligentemente que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando os perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. Então nós estamos entendendo mais uma vez que o coração muitas vezes tem raízes que Deus não plantou, e essas raízes, ela vai acabar nos separando da graça de Deus. E o que somos nós sem a graça de Deus? Porque
esta mesma graça é o que nos capacita, é uma capacidade sobrenatural para seguir em frente, para vencer, para não desistir, para não olhar para trás. É graça de Deus, não vem de nós. Mas infelizmente, a condição de um coração ferido, amargurado, nos separa da graça de Deus e além disso vem a trazer perturbação. Muita gente hoje é perturbada. A perturbação atrapalha o sono, atrapalha os relacionamentos, atrapalha o casamento, a vida emocional. Tudo isso por causa da condição do coração. E além disso, o verso encerra falando que é por meio delas, por meio das raízes de amargura, muitas pessoas são contaminadas, feridas na alma, são altamente contagiosas. Ninguém fica ferida sozinha. Ela está sempre abrindo a boca e através do que fala está vindo contagiar muita gente. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de raiva, ódio, inveja, amargura, falta do perdão, ressentimento, é isso mesmo que vai falar, é isso mesmo que vai acontecer. Então, eu tenho atendido muitas pessoas, eu atendo muita gente no consultório, eu atendo muita gente em aconselhamento, e quando nós vamos fazer esse mapeamento, nós vamos dar esse mergulho dentro da vida das pessoas, nós vamos entender, a gente vai fazer essa análise que a maioria das raízes dos problemas que as pessoas estão enfrentando é a falta de saúde emocional, é um coração não tratado. E há algo que vem impedir o crescimento em todas as áreas da nossa vida. Há algo que vem impedir o crescimento, o avanço, o amadurecimento. É um coração intratável. Um coração que não se deixa corrigir. Um coração que se não se submete para aprender. O aprendizado é tudo. Se você deixar de aprender, você vai parar de crescer. Por isso que ler livros, ler a palavra, vir ao culto, vir à igreja é fundamental. Aprender é crescer. Aprender é amadurecer. Por isso que a palavra diz, Jesus disse, conhecereis a verdade. Conhecer é algo, é aprender, é se debruçar em cima, é buscar a conhecer, é aprender. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós queremos a libertação, mas muitas vezes nós não queremos o conhecer, o aprender, o buscar, o bater a porta, o assentar, o ouvir, o ler. Então está à nossa disposição esta libertação, está à nossa disposição. E o que é então viver essa saúde emocional? É viver em direção a essa vida, e essa vida em abundância. É não aceitar nada mais, nada menos que isso. Essa saúde emocional é dirigir a sua vida rumo ao propósito que Deus tem para você. E existe um propósito. Existe um propósito que muitas vezes vem, apesar de você. Às vezes você olha o passado e você se sente muito inferior, você se sente muito indigno, sem dignidade de achar que Deus tem um propósito para você. Mas é claro que tem. É claro que tem. Então a saúde emocional é a capacidade de olhar para dentro de si mesmo, olhar o estado do coração. Eu gosto muito do Salmo 139, você pode abrir comigo por gentileza. O Salmo 139, o verso 23 e 24.
nos encoraja, nos incentiva. Salmo 139 nos incentiva a ter a mesma atitude, a mesma intenção e ação do salmista a fazer esta oração. E o salmista diz aqui: sonda-me, ó Deus. Sondar é vasculhar, é procurar com detalhe, atenciosamente. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim, prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui você vê a capacidade de submeter o coração ao tratamento de Deus. E Deus quer tratar conosco. Deus quer tratar com cada um de nós. O tratamento de Deus é que nós venhamos a viver essa vida, e essa vida em abundância. Muitas vezes nós acumulamos muitas coisas que Deus não quer que nós levamos. Acumulamos muitos fardos. Tem pessoas andando assim, cansadas, abatidas. Muitos fardos que levamos nos nossos ombros. E Deus não quer que nós levemos. E é importante nós termos a coragem de fazer essa oração. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Vê se nesse coração tem alguma coisa que tem te desagradado. Vê se nesse coração tem algo que tem entristecido. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Então, saúde emocional é a capacidade de convidar, de chamar Deus para sondar o seu coração. Saúde emocional é olhar para dentro de si mesmo, olhar para dentro da sua história e dizer: Senhor, endireita a minha história, endireita o meu caminho, porque é isso que mais Deus quer fazer. Ali no Evangelho de João, capítulo 10, do verso 10, nós temos uma visão clara do propósito de Deus, que é levar o homem a viver essa vida, e essa vida em abundância. A vida em abundância é uma vida de saúde emocional, uma vida em direção à realização do propósito da sua existência. Mas, por um outro lado, nesse mesmo verso, nós vemos ali falar sobre o ladrão. O ladrão é uma figura do mal, uma figura de Satanás, uma figura do inimigo do propósito de Deus. E o ladrão, ele vem para roubar, para matar e para destruir a sua vida e a sua vida abundante. O ladrão, ele vem para matar os propósitos de Deus. Ele vem para roubar os seus sonhos. Ele vem para destruir a capacidade de você viver uma vida em abundância. E cabe a nós, então, deixar esse inimigo sempre do lado de fora. Cabe a nós deixar esse inimigo sempre do lado de fora. Em 1 de Pedro, capítulo 5, diz que ele anda ao nosso derredor como um leão, bramindo a quem possa devorar. Satanás, ele é como aquele leão, bramindo, rugindo, buscando a quem possa devorar. Não é qualquer um que ele vai devorar. Não é qualquer um que ele vai. Não sei se você já viu aqueles canais que mostram as savanas, as caçadas, os predadores. E é sempre interessante ver de que forma o predador ataca. O leão, no caso que a Bíblia está fazendo uma relação de Satanás, exatamente é como esse leão que busca a presa. Só que esse leão, ele nunca vai atacar a manada que está junto. Ele nunca vai dar o bote naqueles que estão todos juntos, porque aquilo o amedronta. Ele vai atacar e caçar aquele que está desgarrado, sozinho, ferido ou cansado. Esse é o alvo fácil.
E por isso que feridas na nossa alma nos faz um alvo fácil do ataque do inimigo da nossa vida. É por isso que muitas vezes nós temos sido tão atacados, porque nós temos feridas na alma que estão nos deixando cansados, estão nos deixando abatidos e desgarrados do lugar onde deveríamos estar. A igreja é a resposta para o homem caído, seja ele aonde for, e seja em qual nação for. O Estado não recupera ninguém. O governo não recupera ninguém. As políticas públicas não recuperam ninguém. A igreja recupera. A igreja recupera o casamento. A igreja recupera o homem que tinha a vida emocional abatida, ferida. A igreja recupera. Então não há lugar melhor de se estar do que na igreja do Senhor. É um lugar de proteção. A sociedade necessita da igreja mais do que nunca. Mais do que nunca. Aonde os governos têm falhado, os planos têm falhado, a igreja do Senhor não falha. A igreja do Senhor não falha. Se você abrir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 4, o verso é 18, eu vou lhe dizer por que a igreja não falha. Eu vou lhe dizer por que a igreja não falha, porque a igreja não falha, porque o coração, a igreja é o Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus mesmo citando o livro de Isaías, se referindo a si mesmo, ele diz em Lucas capítulo 4, verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e a colocar em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então veja, querido, que há socorro, há resposta, há saída, há libertação, há restauração, há cura a nosso alcance. Você não precisa mais andar cansado, andar abatido, andar sem essa direção de propósito, andar sem essa direção de sentido, porque há um propósito muito grande. E hoje, mais do que nunca, é preciso ver Deus agindo em nossas vidas. A mensagem não tem muito efeito, porque muitas vezes as pessoas estão já cansadas de mensagem, mas o exemplo tem. A partir do momento que você começa a ver Deus na sua vida, a pessoa vai olhar e diz: mas você tem um sorriso diferente, eu quero isso para a minha vida. A pessoa vai dizer e diz: mas seu casamento é diferente, você é fiel à sua esposa, você tem um casamento que eu quero ter, mas o brilho dos seus olhos é diferente, eu quero isso para a minha vida. Você tem algo que eu não sei explicar, mas eu quero. É a presença de Deus. E Jesus já dizia isso em Mateus capítulo 5. Jesus já dizia isso em Mateus capítulo 5, que é o efeito de um coração restaurado, o efeito de uma vida liberta, curada, sarada. E Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus capítulo 5, o verso é 8: bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Querido, você precisa ver Deus nessa situação difícil que você está enfrentando. Você precisa ver Deus no seu casamento, ver Deus na sua vida financeira. Você precisa ver Deus nessa situação que você acha que não tem mais jeito, mas para Deus tudo é possível. Bem-aventurado os limpos de coração. E quando você olha para dentro de você mesmo, porque a Bíblia diz que o salmista ele ora assim: sonda-me, ó Deus. E quando você olha para dentro de você mesmo, de que forma você vê esse coração? Quando você olha para a sua história de vida, de que forma você vê? Você tem acumulado lixos
ele tem atrapalhado sua caminhada. Você tem andado cansado, abatido por causa de raízes que têm brotado no seu coração. Nós precisamos entender que a condição do coração do homem fala muito sobre sua qualidade de vida. E nós somos muito acostumados a lidar somente com sintomas. O corpo físico muitas vezes apresenta uma febre. E nós já vamos e buscamos um comprimido, algo para lidar só com essa febre. A febre baixa. Mas a febre é um sintoma de que algo não vai bem. No corpo físico, uma inflamação, alguma coisa não vai bem. A nossa vida emocional, às vezes a gente quer lidar só com um sintoma. Nós estamos com aquela angústia, nós estamos com aquele vazio, nós estamos bem abatidos e cansados. Achamos que por ir a ter um comprimidinho isso vai resolver, mas não vai. Nós precisamos chegar nas raízes da nossa estrutura de vida. Nós precisamos chegar no nosso coração. Porque enquanto não viermos sarar e tratar o que precisa ser sarado e tratado, nós vamos estar ainda lidando com essas situações muitas vezes difíceis. E não adianta ficar lidando com sintomas. É na raiz que devemos chegar. E Deus, Ele quer sempre nos levar às raízes. Deus quer sempre nos levar à origem dos problemas. E nós não queremos, Deus não quer simplesmente resolver um probleminha da sua vida. Deus não quer simplesmente te livrar de um desconforto. Deus quer trazer uma transformação na sua vida, no seu casamento, na sua mente. Deus quer transformar. Aleluia. Eu atendo muitas pessoas que chegam desesperadas, com problemas, com situações difíceis, mas quando a gente vai conversar, essas pessoas muitas vezes querem só resolver o problema, querem só ficar livres do problema. Mas Deus quer dar muito mais. Deus quer trazer uma vida em abundância. Só que para Deus fazer isso, Ele quer colocar a mão aonde dói. Deus quer colocar a mão dele no ponto da dor. O ponto da dor é o ponto da cura. Aquele lugar onde a gente não quer que ninguém chegue, nem mesmo Deus. É esse lugar que Deus quer chegar, porque Deus não quer que venhamos viver uma vida cheia de feridas na alma, de dores, de males, de angústias. Deus quer colocar a mão nesse lugar. Deus quer sarar a nossa vida. Eu quero fazer uma leitura que vai nos mostrar as consequências, que vai nos dar uma visão de quão importante é a saúde emocional na vida de uma pessoa, de uma sociedade, de uma nação inteira. Uma nação inteira veio a ter sérias dificuldades e consequências sérias, exatamente pela falta da saúde emocional. As provas da nossa vida são muito importantes para crescermos, para avançarmos e para amadurecermos. As provas da nossa vida são oportunidades de nós sermos aprovados em Deus. E uma pessoa que é curada é uma pessoa aprovada. E muitas vezes nós fazemos uma confusão e acabamos satanizando, endemonizando as provas da vida. E não devia ser assim. Se você abrir comigo, por favor, o livro de Tiago, capítulo 1, o verso 2. Nós vamos entender que as provas da vida, elas não devem ser entendidas como algo do diabo. As provas que você enfrenta, elas muitas vezes vêm de Deus para fazer de você um homem e uma mulher aprovada, maduro,
avançando rumo ao propósito que Ele tem para você. Aqui no livro de Tiago, nós estamos vendo uma fala de um discipulador ao seu discípulo. Nós estamos vendo uma fala de alguém que está ensinando a igreja de como viver e andar nos caminhos de Deus. Dá a impressão que ele está brincando, dá a impressão que ele está fazendo, que ele está fazendo uma brincadeira. Ele diz, meus irmãos. Quando diz meus irmãos, o público é a igreja. Meus irmãos, vem de ter um motivo de grande alegria ao passardes por várias provações. Vende a ter um motivo de grande alegria ao passardes por várias provações, porque as provas de Deus faz parte do crescimento. A gente não deve jamais achar que as provas de Deus vêm do diabo ou de qualquer situação, porque muitas vezes diante das provas de Deus nós fazemos algumas coisas que não deveríamos fazer. Nós fugimos, que a gente acha mais fácil. Nós sempre culpamos o diabo e nós sempre reclamamos. Diante das provas nós fugimos, culpamos o diabo e reclamamos. Mas você há de convir comigo que Deus é fiel, sim ou não? Deus é fiel, sim ou não? Se Deus é fiel, Ele não vai colocar sobre sua vida uma prova que você não seja capaz de suportar. Deus não vai colocar na sua vida nada que você não seja capaz de lidar. Então as provas que você está enfrentando é na medida certa. As provas de Deus para você é na medida certa, nem mais, nem menos. Deus é fiel. Ele não vai colocar nada para te abater, para te matar. Ele vai colocar na sua vida algo para fazer você avançar. Então a partir de hoje você não vai mais fugir, você não vai mais culpar o diabo, porque você viu que é para a gente se alegrar diante das provas. E você não vai mais reclamar. Você vai mudar a fala, você vai dizer, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesta provação? Aleluia. Será que tem algo no meu coração que precisa ser tratado? Senhor, o que eu tenho que aprender diante dessa luta? Isso porque, se você abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 16, isso porque nós precisamos entender que na vida nós vamos enfrentar lutas. Isso que nós precisamos entender que o fato de estarmos aqui na igreja, congregados, não nos isenta das lutas da vida. Aqui no Evangelho de João, capítulo 16, o verso 33. João 16, o verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais a paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus queridos, o mundo que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, nos traz muitas aflições, dificuldades, lutas, situações difíceis que muitas vezes não saem como gostaríamos. O abandono, a traição, a aflição, a frustração, a decepção. Mas isso não é de forma nenhuma para nos abater, ou para nos matar, ou para nos roubar a alegria de viver. Nós precisamos aprender a lidar com as aflições do mundo. E a única forma de você aprender a lidar com essas aflições e não se deixar ser abatido é um coração sarado, curado, restaurado. Se você for para o enfrentamento das aflições do mundo com um coração cheio de mágoa, raiz de amargura, de abatimento, certamente você não vai conseguir. No mundo tereis aflições. Então a gente precisa entender que as provas de Deus, as provas do mundo, são parte da nossa vida espiritual. Agora, eu quero fazer uma leitura e vou finalizar com ela. No livro de Números, capítulo 13, o
verso 27. O livro de Números, capítulo 13, nos traz um relato muito impressionante. Esse relato, ele se assemelha muito com a nossa vida hoje, porque nós temos uma direção, sim ou não? A nossa direção, o nosso destino é essa vida abundante, é a terra prometida que Deus tem e tinha para o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus hoje. Nós somos adotados, estamos debaixo desse espírito de adoção que nos garante clamar Abba Pai. Obrigado, Deus. Nós estamos debaixo desse espírito que nos garante. Então, esse relato aqui do livro de Números, eu quero só lhe trazer esse contexto. Moisés então sai do Egito, liderando o povo em direção à terra da promessa. Moisés sai da escravidão, do deserto ali do Egito, da escravidão, de um lugar que não era uma vida abundante, era uma vida de escravidão, e ele sai desse lugar e leva o povo de Israel até um lugar chamado Terra da Promessa, lugar de realização, lugar de vida abundante, lugar de multiplicação, de crescimento. E quando Moisés então chega diante da terra da promessa, ele manda os espias a espiar a terra. Eram 12. Ele manda esses espias que eram líderes das tribos do povo. Manda esses espias e por 40 dias eles espiaram a terra que Deus já havia falado e prometido. E quando eles voltam de 40 dias de espiar a terra, eles trazem esse relato, dizendo o que viram, como eram, como foi. E nós vamos ler agora aqui, a partir do verso 25. Eu vou saltar alguns versos e você me acompanhe, por favor. Números 13, verso 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Verso 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto dela. 28. O povo que habita na terra é poderoso, e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enac. Verso 31. E os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra na qual fomos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esse relato é de arrepiar. Esse relato, ele é muito forte, porque é o relato, é a fala de uma nação inteira de Israel, que sai de um lugar que, como nós saímos de um Egito do pecado, da escravidão, de uma vida sem Deus. Saímos desse Egito e Deus, Ele quer nos levar à terra prometida, à terra da promessa. E Deus, Ele tem uma terra prometida para cada um de nós, amém? Amém? O seu sonho, a sua missão de vida, o seu propósito, sua realização. Esse relato ele é chocante porque esses espias, eles saem, e quando eles atravessam esse deserto, eles viram a manifestação sobrenatural de Deus. Então é um povo que viu o sobrenatural, que viu o livramento, que viu o milagre, que viu a promessa. Mas isso tudo não foi suficiente. Diante daquilo, da terra da promessa, o que falou mais alto foi o estado do coração deles. Um coração adoecido. E quantas vezes na nossa vida Deus já nos deu promessa, Deus já nos deu palavra,
nós já vimos o sobrenatural de Deus. E quando chegamos diante da terra prometida para nos apropriar, retrocedemos. O povo da nação de Israel retrocedeu porque ele tinha uma visão errada de si mesmo, uma autoimagem negativa de si mesmo. Eles se olharam, no último verso 33, eles disseram: éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Eles se viam como insetos diante dos gigantes. E querido, nós somos agentes da conquista de Deus. Deus é um Deus de conquista, sim ou não? Ele vai usar a sua vida para conquistar. Entre a terra da promessa e você, vai haver gigantes que você vai precisar derrubar. Entre a terra da promessa, que é o seu destino, que foi o que é onde Deus quer te levar, você vai ter que conquistar. Mas você precisa entender que não tem como o conquistador de Deus olhar para si mesmo e se ver como um inseto. Isso são estruturas da mente, fortalezas. A psicologia chama de crenças limitantes. A Bíblia chama de fortalezas. Se você for comigo em 2 Coríntios capítulo 10, fortalezas da mente que vêm a condicionar os pensamentos, as atitudes, e muitas vezes nós somos o que pensamos. Se você vir a pensar que você não é nada, que você é um inseto, que você não vale nada, é isso que você vai ser. Mas não é isso que Deus diz a seu respeito. Aqui em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Tem fortalezas na nossa mente que nos atrapalham a viver o propósito de Deus. Tem crenças na nossa mente. Que tipo de crença é isso? Que tipo de fortaleza é essa? São fortalezas do tipo que faz você vir a pensar assim: eu não sou capaz, eu não sou ninguém, eu não mereço, eu não valho nada, eu não dou conta, isso não é para mim, eu não posso, eu não mereço isso. E foi o que o povo, os espias, fizeram. Olharam para o propósito de Deus, e ao invés de valorizar o propósito de Deus, valorizar o poder de Deus, valorizaram mais os gigantes. Na nossa vida é igualzinho. Às vezes valorizamos mais o gigante do que o propósito de Deus. Mas essa manhã você vai sair daqui entendido que você é um agente da conquista. E diante do gigante, porque o gigante nada mais é do que uma prova. O gigante nada mais é do que uma situação que você precisa ser aprovado. E você a partir de hoje vai olhar a prova, vai olhar esse gigante e vai dizer assim, como Davi disse: eu vou diante de ti em nome do Senhor dos Exércitos. O meu lugar é lá na terra prometida, e se tiver que passar por você, eu vou passar. Aquele relato dos espias foi muito triste. Foi um relato muito marcante. Entristeceu muito o coração de Deus. Que Deus ele deu uma sentença muito dura, muito severa. E ele diz que para cada dia que os espias espiaram a terra, seria 1 ano no deserto, até que essa geração morresse e levantasse uma nova geração. Sabe por quê, querido? Porque a terra prometida não é lugar de medrosos, não é lugar de feridos na alma. A terra prometida é lugar de gente liberta e sarada. E essa imagem negativa de si mesmo e esse medo fizeram com que os espias e a nação inteira voltassem para o deserto, menos 2,
Josué e Caleb, que a Bíblia diz que neles tinha um outro espírito, uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de ver as provas. E é assim que a gente tem que ser. É assim que a gente precisa entender que entre nós e a terra prometida, esse lugar de realização, de sonho, de vida abundante, vai ter gigantes, vai ter situações difíceis, mas isso não é para te abater e nem para fazer você andar no deserto. E infelizmente nós temos uma geração inteira no deserto da vida, andando em círculos sem propósito nenhum, abatido pelos gigantes da vida. Eu quero te dizer que o seu lugar não é no deserto, uma terra de esterilidade, uma terra que não dá nada, que não vai para lugar nenhum. O seu lugar é na terra prometida. Ali no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, ali Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não existe um adjetivo na nossa língua, no nosso vocabulário, que define a dimensão do amor de Deus por você. É de tal maneira. Não tem palavra, não tem medida, é de tal maneira. O amor de Deus para que você entre na terra prometida é de tal maneira. O amor de Deus para que você saia de uma vida de deserto, uma vida de abatimento, uma vida da morte dos sonhos, morte dos propósitos, e entre na terra prometida. É grande demais para você ficar no deserto. O amor de Deus por você é grande demais. E é esse mesmo amor que te dá graça para você olhar para os gigantes e vencer. Eu gosto de ministrar a palavra de Deus, que te traz ferramentas, instrumentos para você aplicar e praticar na segunda-feira, na terça-feira. Eu quero te dizer que a partir de hoje os seus gigantes estarão lá te esperando. Vira essa boca para lá, eu viro. Os seus gigantes estarão lá te esperando. Mas você não será mais um deles. Você vai sair daqui com uma nova visão, uma nova mente, porque você precisa deixar aqui no altar do Senhor essas fortalezas da sua mente. Esses espias comprometeram o destino, o propósito deles inteiro, por causa da fortaleza da mente deles, de se verem como gafanhotos, de ter uma autoimagem negativa e deixar o medo tomar conta. Eles se deixaram apavorar por conta dos gigantes. O medo tem sido algo que tem aprisionado pessoas. A psicologia já tem uma forma de enxergar o medo que já chama síndrome do pânico, onde se tem um medo sem nenhum perigo aparente. A pessoa acha que vai morrer, os batimentos cardíacos aceleram, a pressão aumenta, a vista escurece. Se não fazer alguma coisa, a pessoa morre. Medo intenso. E foi esse medo que tomou conta dos espias, porque eles olharam os gigantes e falaram: nós não vamos conseguir, eles são mais fortes e poderosos do que nós. Então, queridos, o que eu tenho para falar para vocês essa manhã, do fundo do coração e diante da presença de Deus, não valorize mais os gigantes do que o propósito de Deus para você, para essa igreja, para esta igreja. Você tem sido plantado aqui como um agente da conquista de Deus. Você tem sido plantado aqui com um propósito. Eu não acredito em alguém que é curado só por curado. Eu não acredito em alguém que é sarado só com o status de ser curado e sarado. A cura, a libertação vem na sua vida para te liberar, para você ser um instrumento de Deus na vida de outros. Porque tem muita gente sofrendo. Tem muita gente em necessidades, mas você é o privilegiado. Você está aqui essa manhã para lançar diante do altar do Senhor, para sondar o seu coração.
Eu queria que você ficasse de pé, por gentileza. Nós vamos ter ainda só um momentinho de oração. Eu quero ministrar a sua vida. Gostaria a pensar aqui juntos sobre essa palavra que nós ministramos. Gostaria que você viesse a olhar para dentro de você mesmo. Nós falamos sobre a saúde emocional. Nós falamos sobre aprendendo a curar as feridas da alma, aprendendo a lidar com as feridas da alma. Eu queria que você curvasse sua cabeça um instantinho e nós vamos orar. Nós vamos clamar a manifestação de Deus sobre a sua vida. Eu gostaria de te encorajar a fazer aquela oração do Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, fala com os teus filhos. Senhor, que o Senhor possa sondar o nosso coração. O que tem atrapalhado, Senhor, em meu coração de viver uma vida abundante, o que tem me atrapalhado, Senhor, é a falta de perdão, é a raiz de amargura, é a desilusão, ou é a frustração, Senhor. Deus, fala com o coração dos teus filhos, Pai. Eu quero pedir que a graça do Senhor venha aqui na tua casa com este sopro, um sopro de um novo fôlego de vida, porque eu sei, Senhor, que essa manhã o Senhor quer tirar a tua igreja, tirar muitos desse deserto, esse deserto da desistência, esse deserto da derrota, deserto da frustração, e que eu sei que o Senhor quer encaminhar essas pessoas para a vida e para a vida em abundância. A palavra do Senhor diz em Romanos 10, 17 que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé é uma musculatura que precisa ser exercitada dia a dia. E assim como a fé vem por ouvir a palavra de Deus, eu digo que o fracasso também vem por ouvir fracassados. A derrota também vem por ouvir derrotados. O desânimo vem por ouvir desanimados. E muitas vezes você tem deixado o desânimo, a derrota, entrar na sua vida, e isso tem construído essa fortaleza na sua mente. Essa fortaleza na mente que tem dito que você não é capaz, que você não vai dar conta. Essa fortaleza tem dito que você nem vai conseguir ser crente, que você nem vai conseguir ficar aqui. Meu Deus, socorre mais essa pessoa. Fortalezas da mente estão sendo quebradas aqui essa manhã. Deus está quebrando fortalezas porque você que se via é tão pequenininho diante dos gigantes. Você que se via muito pequenininho, sem força, Deus vai te mostrar o seu tamanho. Só para encerrarmos aqui, eu gostaria de desafiar o seu coração. Você que quer vir a buscar essa restauração da sua alma, restauração do seu coração, vir limpar o seu coração para a presença de Deus se manifestar, eu quero orar especificamente com você. Vem até a frente, vem entregar seu coração diante do altar do Senhor. Vem até a frente que junto nós vamos exercer um clamor, porque a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Entrega. Você que está aqui à frente, vem até mais próximo aqui ao altar do Senhor. Fique à vontade. Você está na casa do seu Pai. Você está na casa do seu Pai. Fique à vontade. Você está na casa do Pai. Está havendo aqui essa manhã é uma entrega. Uma entrega. Entrega o seu coração ao Senhor. Muitas vezes esse coração tem sido machucado, está sangrando, está doendo. Entregue o seu coração diante do Senhor, porque a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E o coração precisa estar limpo, precisa estar sarado. Muitas vezes existem raízes no seu coração que Deus não plantou, raízes de amargura, raízes de falta de perdão, raízes de mágoa, de desistência, de fracasso, de derrota. O Senhor tem quebrado fortalezas da mente
Mas Deus está ressuscitando os seus sonhos. Deus está restaurando os teus sonhos. Fale com Ele agora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar aqui o nosso coração diante da Tua presença, porque não há lugar melhor para colocar os nossos corações do que nas Tuas mãos. Nós queremos ser pessoas saradas, nós queremos ser pessoas libertas. Deus, tira do nosso coração toda a frieza, tira do nosso coração toda a dureza, tira do nosso coração tudo isso que tem impedido o Senhor de fazer a obra na nossa vida. Deus querido, é a Tua presença que deve ser manifesta aqui esta manhã. Deus querido, a Tua presença no coração de cada mulher, de cada homem aqui, limpando, trazendo um renovo, dando um coração sensível às coisas de Deus. Coração sensível. Você que tinha alguma dificuldade de liberar o perdão, você que está com dificuldade na área de amargura, eu quero te encorajar, te desafiar. Venha trazer à mente o nome da pessoa que você precisa liberar o seu perdão. Oh Deus, aqui está a batalha espiritual. Venha trazer à mente, não precisa sair voz da sua boca, mas abra a tua boca e diga o nome, diga: Senhor, eu libero essa pessoa. Eu libero o perdão, Senhor. Eu libero o perdão para essa pessoa, porque eu quero ter a minha vida livre. Eu não quero viver uma vida amargurada, derrotada. Eu não quero viver uma vida no deserto. Meu lugar é na terra da promessa. Meu lugar é na multiplicação, é na conquista. Libera essa pessoa. Libera a sua dor. Libera a sua dor, essa dor que ela te causou. Libera essa dor. Libera esse mal que você tem sentido que ela te fez. Libera essa pessoa em nome de Jesus. Deixa o amor de Deus substituir esse sentimento. Você é filha amada. É filha amada. Você é filha amada. Filha amada do Pai. Filha amada é a sua identidade. Filho amado. Deus te amou de tal maneira. Você é querido. Você é querido, você é amado. O mundo muitas vezes te diz o contrário. Pessoas quiseram te dizer o contrário. Mas você é amado, você é querido. Deus te amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em seu lugar. Senhor, em nome de Jesus, na Tua presença, eu quero colocar aqui a Tua igreja. Quero colocar aqui pessoas que têm apresentado seu coração diante de Ti, Senhor. Eu quero te pedir que a Tua obra seja feita. Uma obra de cura, uma obra de restauração. Tira todas as raízes que o Senhor não plantou. Tira todas as raízes que estão impedindo essas pessoas de avançar, de crescer, de ser um agente da conquista no reino de Deus, de ser um agente da conquista aqui na Tua igreja. Sara, Senhor, Sara, Senhor. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles serão chamados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão